Olá, este é o programa Por Dentro da Política e eu recebo hoje o deputado Rafael Silva do PDT. O tema da nossa conversa, a proposta de redução da maioridade penal no Brasil. Muito obrigado pela presença aqui no programa Por Dentro da Política, deputado. Eu que agradeço, a alegria é minha. Comissão especial em Brasília analisa o conteúdo de uma proposta de emenda à Constituição que, se passar no plenário da Câmara e do Senado, reduzirá a maioridade penal no país de 18 para 16 anos. O placar da votação foi claro, 42 a favor e 17 contra. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou no dia 31 de março a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que reduz a maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos de idade. Esta não é a aprovação final ainda. O assunto é complexo e mexe com todos os brasileiros. Pesquisa do Datafolha feita em abril mostra que 87% dos paulistanos e cariocas querem a redução da maioridade penal. Foi o maior percentual registrado desde 2003. A Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República pesquisou o assunto em 54 países. Onde a maioridade penal foi reduzida, não houve diminuição de violência. Hoje, 70% dos países estabelecem 18 anos como idade penal mínima. A Assembleia Legislativa de São Paulo trouxe o tema para casa numa audiência pública com juristas e representantes da população do Estado. Que a sociedade tenha aqui um palco para o mais amplo debate, que se possa discutir essas ideias, que os deputados que são contra também possam ter espaço, que são a favor igualmente. Então, essa é a casa do povo, nós queremos abrir a Assembleia. Tudo que for assunto importante tem que vir para cá, coisas relevantes e que mexam diretamente com a sociedade. Uns a favor da redução da maioridade, outros contrários à redução. O importante é o debate. Ari Friedenbach participou da audiência pública. Ari é pai da adolescente Liana, estuprada e morta num dos crimes mais violentos da história policial do país e que foi praticado por outro menor, Champinha. O Estatuto da Criança e do Adolescente em nenhum momento trata do que se fazer com o jovem que seja um psicopata, um sociopata. Então, é uma lacuna gravíssima na legislação, ainda que sejam poucos os jovens que têm esse tipo de problema, graças a Deus, mas a lei tem que ser clara para não se fazer acomodações jurídicas, como foi o caso do Champinha. Segundo dados divulgados nesta audiência pública, 10 mil jovens estão na Fundação Casa em todo o Brasil. Deste número, menos de 3% cometeram crimes graves, como estupro, roubo e homicídios. A discussão está só começando. Para avançar, a proposta precisa passar pela análise de uma comissão especial de deputados que analisam o conteúdo da PEC. Uma fase que deve durar 40 sessões, quase 2 meses e que será novamente votada no Congresso no final deste período. Eu creio que é fundamental nesse momento, onde, lamentavelmente, parcela da classe política tem colocado a política na lama. E o pior, muitas vezes o Congresso Nacional, movido por pesquisas de intenção para tentar melhorar a sua imagem, acaba provocando discussões de uma forma demagógica, com a qual, o exemplo que a gente tem visto com relação, por exemplo, à questão da tentativa de redução da maioridade penal. Deputado, o senhor acabou de ouvir o deputado Bezerra no final da reportagem. O senhor é formado em filosofia, é pós-graduado em sociologia. A sua formação influencia na sua formação da opinião em relação à redução da maioridade penal no Brasil? O senhor é a favor dessa medida? E além da formação em filosofia, sociologia, eu tenho apenas uns 40 anos de estudo na área de psicologia. É pouco tempo, né? É pouco tempo. Eu acabei de ouvir o deputado Bezerra, não, é o... Bezerra não, quem que falou? Carlos Bezerra Júnior, o último deputado. Bezerra, E, sei, né, ele tem um nível bom, mas eu não gostei da fala dele. E antes também, na apresentação, de que a criminalidade não diminui se nós, vamos colocar de uma forma bem clara para o ouvinte entender, se nós prendermos o jovem bandido, né? O jovem bandido, não vou falar infrator não, bandido. Isso daí também é uma mentira. É uma mentira porque se nós tivéssemos o Champinha nas ruas, teríamos mais homicídios praticados por bandidinhos, né? E ele já bandidão.
Outra coisa, olha, a criminalidade do menor representa o percentual X ou Y, enquanto a do maior representa tanto. O bandido de 18 anos, de 20 anos, ele não nasceu com 20 anos. Ele nasceu ali pequitinho. E a formação dele foi sendo alicerçada na informação de que ele era inimputável até 18 anos. Eu estudei o William Lambert uma vez, um psiquiatra e professor de psicologia social. Muito tempo atrás, eu vi uma matéria que ele fez cerca de 60 anos atrás. E ele fez sobre o comportamento do garoto nos Estados Unidos, da garota, e estudando, né, todo o comportamento em relação ao preconceito. Lá existe muito preconceito de branco contra negro, negro contra branco, preconceito do árabe contra o judeu e daí por diante, contra o latino. E ele fez esse estudo no momento em que o preconceito ainda era mais pesado. E ele chegou à conclusão de que a criança com 2, 3 anos não tem preconceito. 5, 8 anos, não tem. Com 10, 11 anos, o preconceito começa a povoar a cabeça daquela criança. Por quê? É genético? Não. É por causa da influência do grupo onde ela vive, do grupo com o qual ela se relaciona. E ela vai formando a consciência dela de acordo com a consciência do grupo. Se você for a determinados países aí, eu não sei te dizer a região, mas se o camarada está viajando, chega lá, a primeira coisa que o dono da casa oferece para ele é a esposa. Ele quer que o camarada durma com a esposa dele. Se você falar isso em outras regiões aí, o cara te mata. Vou dormir com a sua mulher, ele te mata. Mas tem região que se você não dormir com a mulher dele, é uma ofensa. Entendeu? E em algumas regiões, ainda eu conversei com o senhor Nogueira, que uma vez, pai do Rony Fon, um homem Sim. um nível muito elevado, ele trabalhava aí fora do Brasil, aí, em diplomacia, e ele me falou que numa região lá, tal, ele foi num restaurante, uma gaiola grande, cheia de macaquinhos. O cara escolhe um macaco, que era aquele, o garçom pega, acho que limpa a cabeça do macaco, não sei como lá, e bota o macaco dentro de uma caixa, e o macaco fica só com a cabeça para fora. E lá dentro um sistema de aquecimento. O macaco, para ele querer fugir, para ele ficar nervoso, ficar agitado. Por quê? Porque eles falam que fica mais gostoso. Macaco vivo, cheio de prático, com um facão, tal, tira o tampão da cabeça do macaco sem matá-lo. Aí o freguês, um lugar chique, hein? Isso é caro, come os miolos do macaco ali com uma colher. Isso que é mais gostoso se o macaco estiver nervoso. Ou seja, macaco vivo, é lógico que o macaco vai morrer, né? E para eles é normal, para nós não é normal. Eu conversei com uma professora de inglês que dá assessoria a um grupo de empresários da China, e ela esteve lá, nossa, foi tratada como uma autoridade, porque o professor na China é muito valorizado. Um banquete, um bicho morto lá, um bicho assado, uma ratazana assada, e outros bichos mais que eu não vou nem falar. E eles comem aquilo. Acho normal. Escorpião é uma delícia. Cobra, nossa senhora, fantástico. Carne de cachorro. Em sociologia você aprende que não existem sociedades inferiores e nem superiores. Existem sociedades diferentes. O Emil Durkheim, que é um dos principais sociólogos, né, ele falou do fato social, de uma força coercitiva de fora para dentro. Eu estou aqui de paletó, gravata, existe uma pressão social para que eu me vista dessa forma. Você come com faca, com garfo, também é uma pressão social. Você se comporta daquele jeito, não é porque você escolheu, o grupo escolheu por você. Agora, o menor, sabe que é inimputável? Ele forma a cabeça dele. A informação é a matéria-prima da consciência. A consciência dele é formada desse jeito. Ele é inimputável. Eu fui vereador 8 anos em Ribeirão Preto, muito tempo atrás.
Eu fiz um trabalho com menores delinquentes, né? E eu conversando com eles, eu senti, um só, não, ô vereador, eu era vereador, repito. Quando eu fizer 18 anos, eu paro. Infelizmente, para sim, na cadeia ou no cemitério. Ou se não para, fica para as ruas cometendo crime. Ele foi programado para isso. Deputado, Foi programado. a nossa repórter Silvia Garcia destacou no texto da reportagem dela, que nós exibimos instantes atrás, que o debate só está começando. É curioso isso, o debate só está começando. Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara dos Deputados no mês de março. A Comissão Especial em Brasília analisa o conteúdo desta PEC, que trata da redução da maioridade penal. Precisa passar pelo plenário da Câmara, precisa passar pela CCJ no Senado, passar por votação no Senado. Mas a PEC propriamente dita é de 1993, já são 22 anos. Quer dizer, a discussão, embora tenha começado agora, a PEC ela é bastante antiga. Por que assuntos como este de polêmica se arrasta tanto no Brasil, na discussão em Brasília? A pressão social, ela tem influência muito grande no comportamento dos políticos. E agora tivemos esse caso recente do Piauí, né? Em que eles estupraram 4 garotas, jogaram de cima lá de um penhasco, uma morreu, outras 3 não morreram. E você tem as notícias nessa área estão crescendo, estão aumentando demais. E aí então passa a ter o clamor popular. Eu me encontrava nos Estados Unidos e eu enxergava, é bom deixar claro, hoje eu sou cego. E quando o Nixon era pressionado pela população, devido ao caso Watergate, né? Segundo consta, assessores do Nixon botaram escuta em gabinetes, em escritórios de adversários políticos. No Brasil, deixa para lá, é petrolão, é isso, é mensalão, não, ninguém liga para isso. Agora lá, eu vi com meus olhos, né? O povo revoltado, até passeata contra o Nixon, pôster do Nixon pelado numa loja, um pôster a cara dele. O corpo era caricatura, formado assim. Ele sentado assim na privada, dentro de uma cela. Por quê? Porque, segundo consta, ele era o responsável pelas escutas telefônicas. O povo americano fala, nós temos vergonha de ter um presidente que tenha cometido um crime tão grave. O povo americano entende que esse tipo de crime é grave. Agora, no Brasil, não. Se for no Brasil, olha, é inteligente, hein? Você vê, escuta telefônica. Então, de acordo com a cabeça do povo, você tem o comportamento dos políticos. Se o povo realmente se conscientizar de que tem que haver mudança, a mudança acontece. Então, agora, talvez o clamor popular tenha motivado. E se alguém fala, mas o Congresso Nacional vai fazer média com o povo, porque a população não quer 90%. Ah, gente, vai fazer média com quem? Você que está me ouvindo aqui? Com o gambá? Com a galinha? Com o porco? Ele tem que seguir o clamor da sociedade. Você tem que separar as coisas. Existe um momento de um acontecimento único, específico, aí você tem uma revolta popular. Mas essa criminalidade do adolescente não é aqui um jovem estudante voltando para casa, dá o celular, ele deu o celular. Mesmo assim, o bandidinho de 17 anos deu um tiro na cabeça do jovem e matou. Aqui outro jovem, recentemente, estudante de engenharia, chegou o bandidinho, roubou e atirou por atirar. Aí uma dentista, foi lá, roubou a dentista, jogou álcool, daí ele botou fogo. Um outro dentista também. O menor está fazendo isso no Rio de Janeiro, assim, o menor está andando de bicicleta, roubou, e esfaqueou o médico. Então, isso não é movido o povo por um acontecimento único, não. É uma realidade. Olha, me desculpe quem não gosta de verdade. Aqueles que agem com conversa fiada, indo a favor do menor, estão agindo com idiotice ou hipocrisia. Deputado. Idiota é o que acredita na própria bobagem que fala. Hipócrita é aquele que sabe que é diferente, mas fala para enganar os outros.
Deputado, os que são contrários à proposta de redução da maioridade penal dizem que os jovens são muito mais vítimas do que autores da violência. Entre os mais de 20 mil jovens cumprindo medidas socioeducativas no Brasil, quase 90% não são acusados de terem cometido crime contra a vida. Como é que o senhor avalia o argumento de quem é contrário? Esses que falam devem ser chineses e descobriram a pólvora, né? Inventaram a pólvora. Eu sei que o jovem é vítima. Agora, você que pensa dessa forma, eu sei que o jovem é vítima, não tem educação adequada, não tem escola de tempo integral. A escola que existe no Brasil, o garoto vai para lá e vai se viciar, em muitos casos, dentro da escola. Ele vai encontrar o traficante lá dentro ou lá fora da escola. Eu sei disso tudo. Quem é que não sabe disso? O cara fala, o jovem é vítima. Ô, conselheiro Acácio. O conselheiro Acácio é um personagem aí de um livro, né? Primo Basílio. Ô, conselheiro Acácio, bonito, né? Você descobriu, inventou ou descobriu? Eu sei que o jovem é vítima, mas a punição faz parte da educação. Quem estudou sociologia sabe que uma sociedade ela se guia pelo tripé, principalmente, tem outras variantes, pelo tripé, crenças, normas e valores. Normas, vamos ficar nas normas, nem nas crenças nem nos valores, todo mundo sabe. A norma pode ser implícita ou explícita. A explícita é a coercitiva, aquela que vem, que tem a lei escrita, ou mesmo o costume, e a implícita, aquilo que está na cabeça dele, que ele vai formando de acordo com o ambiente onde ele vive, que a implícita é a mais importante. Mas o jovem, ele é vítima. A educação do Brasil não é adequada. Agora, nós temos governantes atuais, a educação, mas por que não cuidou da educação? Tem gente que faz 12 anos que está lá e não cuidou da educação. Agora, se você começa a penalizar, tem gente que fala, mas você vai botar um menino de 14 anos, de 15, 16, com um bandido de 30, para com isso. Todos os juízes são idiotas, né? Não sabem. E outra lei vai ser para punir o menor que pratique crime, que prejudique a população como um todo, né? Esse menor teria que cumprir pena separadamente dos adultos? E eu entendo que sim. Eu entendo que ele deve, até 18 anos. Passou de 18 anos, joga no meio da turma dele. Ele vai. Agora, dentro da cadeia também, vamos falar cadeia ou penitenciária, como quiserem, você tem que ter também uma outra estrutura. Não. A cadeia no Brasil, a droga entra, olha, é uma vergonha. Esse país é uma vergonha. Agora, não é por causa disso que eu vou deixar livre um bandidinho de 17 anos, porque tem gente que fala, mas isso é vingança da sociedade. Thomas Hobbes nasceu em 1588, morreu em 1679. Ele fala do Leviatã, né? Ele fala do contrato social. O povo escolhe alguém para falar em seu nome e as pessoas não podem exercer o próprio direito, não podem fazer uso da própria razão. Então ele explica, todo mundo tem que respeitar, senão o homem passa a ser aquele homem natural. A luta de todos contra todos, a guerra de todos contra todos. Então, a sociedade humana tem que ter normas. Agora, se os governantes safados não cuidam da educação, o povo tem que cuidar desses governantes. A educação é o ponto primordial para o bom comportamento das pessoas. Deputado, o menor em conflito com a lei, ele já cumpre medida socioeducativa na Fundação Casa por 3 anos. Essa proposta intermediária, alternativa, que existe de aumentar, de manter a situação como está, mas de aumentar esse período de pena socioeducativa, de cumprimento de medida socioeducativa, de 3 para 8 anos. Já é um ponto positivo. Isso é do Alckmin, né? E do Serra, é de 3 para 10 anos. Já é um ponto positivo. Então, nós temos que fazer, inclusive, o povo pensar, né? Castro Alves falou, bendito que semeia livros a mão cheia e manda o povo pensar. Quando o povo pensa, o povo começa a encontrar os rumos, os caminhos, começa a pressionar seus governantes. Se o povo tem consciência... Eu vi uma coisinha do sociólogo americano, ele falou que numa nação onde as pessoas poluem, não respeitam o direito semelhante, ele vai muito além, poluir água, poluir o solo, poluir o ar, não respeita o direito
de outras pessoas, tal. Ele foi falando, ele falou onde as pessoas não sabem escolher seus representantes da política. Ele falou um montão de coisa. Aí depois, sabe o que ele disse? Só que nós não podemos condenar essas pessoas. Elas erram pensando estar fazendo o correto. Ele fala, em vez de criticá-las, devemos levar luz a elas. Luz é iluminar a cabeça do indivíduo, é levar informação. O sujeito aluno, ele vai para a escola para buscar luz. Luno, luz. É negação. Aluno é aquele que não tem luz. Ele vai para a escola para buscar luz, conhecimento. Então, um povo bem esclarecido e consciente, ele sabe que a educação é porcaria, ele sabe que o menor é vítima, mas ele sabe que se você não impuser limites, o menor vai piorar. Essa proteção, ela desprotege o menor. Olha, vamos proteger o menor, não vai para a cadeia. Aí o menor contentinho, desde criança, ele vai aprendendo isso. Deputado, a gente está a 3 minutos do término do programa. Para a nossa conclusão, quem é o jovem de hoje, de 16 anos, de 17 anos, e quem era aquele jovem quando da criação do Código Penal brasileiro? Eu estou fazendo 70 anos dentro de alguns dias, né, e eu conheço um pouco das coisas também. De 1940, não, porque eu nasci em 45. Mas eu conheço também e sei como se comportava o menor lá no passado. O exemplo para o menor não era tão forte como é agora. E uma pessoa seguia muito por exemplo também. Você entendeu? O David Hume fala, o eu é formado, o eu é um feixe de informação, de percepções, que vão formando a cabeça do indivíduo, umas informações desaparecem, ficam. Aquela informação que é repetida, ela forma a consciência do indivíduo. Ou inconsciente, não? Freud, Jung, eles falam muito do inconsciente, eu não sou assim muito ligado a pegar, a seguir assim, a risca o que eles falam, mas fica na cabeça do sujeito, fica lá dentro da cabeça dele e acaba influenciando o comportamento. Então, hoje, a verdade é outra. A verdade de 75 anos atrás, de 1940, é totalmente diferente da nossa. Naquele momento, a família tinha mais influência no comportamento do indivíduo. A maioria da população morava no campo. Hoje não. Hoje mora na cidade, hoje tem a bebida, hoje tem a droga. Então, tudo mudou. Então, a lei, ela tem que ser flexível, tem que mudar também, de acordo com a época. Aquilo que não era necessário naquele tempo é necessário hoje. Agora, repito o que eu já disse. A punição faz parte da educação. Mesmo até por vingança. O telespectador vai perceber. Mas vingança? Deputado, que é isso? Se você, vamos imaginar que não existam leis, tenha um vizinho lá, então você quer pegar um pedaço do terreno do vizinho. Você vai lá e mata o vizinho, mata a mulher dele. Aí, de repente, vem um primo dele e vinga a morte daqueles. Então, até a vingança serve para colocar limites. Então, se entenderem que a sociedade, prendendo o bandido de 16 ou de 17, o estuprador, o homicida, está agindo por vingança, também funciona como limite. Também funciona. Se você é desguarnecido, você e sua mulher, você não tem parente, não tem amigo, um cara fala, eu vou lá e mato o Mauro, mato a esposa dele, e tudo bem. Agora, se ele sabe que você tem uns filhos, um mora aqui, outro mora lá, e um filho pode vingar a sua morte, você vai ser mais respeitado, entendeu? Então, o ser humano, para entender o ser humano, a pessoa tem que conhecer um pouquinho, e não sair falando asneiras, né? O Parmênides e o Platão, eles falam muito da opinião, a minha opinião, para com isso, não é opinião. A informação que você tem que ter na sua cabeça é uma informação lastreada de forma científica. Não, eu acho isso, acabou, e sai falando bobagem. Eu acho que esses políticos que não conhecem bem o assunto, eles deveriam fazer um favor para a população, ficar quietos. O que você acha da maioridade penal? Eu falo, olha, não é meu assunto. Vem me perguntar o que eu acho de física, essas coisas. Não sei, eu não vou te responder. Agora eu vou criar fantasia. Olha, por favor, político, você que está me vendo aí, se você conhece o assunto com profundidade, fale.
Se não conhece, fique quieto. Deputado Rafael Silva, do PDT, muito obrigado pela presença do senhor aqui no programa Por Dentro da Política. Hoje nós falamos sobre a proposta de emenda constitucional que prevê a redução da maioridade penal no Brasil de 18 para 16 anos. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Tchau, até o próximo programa.